de fato, estamos vivenciando um tempo favorável, um tempo muito específico da nossa fé. Querido Padre José Augusto, agradeço a acolhida, o convite para junto com tantos irmãos e irmãs aqui presentes e também que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, tecer uma concreta reflexão acerca desse tempo favorável que nós estamos experienciando, esse tempo que a tradição da igreja denomina Semana Maior, também Semana Santa, um tempo muito específico e um tempo consequentemente inesgotável de vida e de ensinamento para cada um de nós. Muitas vezes, algumas pessoas, alguns cristãos acreditam que o tempo mais importante para a nossa fé é o tempo do Natal. É claro, todos os momentos litúrgicos, todas as festas, todas as solenidades possuem um grau de importância, possuem a sua posição no mistério da revelação, no mistério da fé. Contudo, a semana central que compõe os postulados essenciais da nossa fé é essa semana, Semana Santa, aonde, como o Padre José Augusto já disse, nós celebraremos o Tríduo Pascal, esse mistério maravilhoso, esse mistério tão profundo, que é o mistério da vida, o mistério da paixão, o mistério da morte e o mistério da consequente ressurreição do Senhor. É muito bonito nós, de fato, adentrarmos naquilo que nos propõe essa semana, que é rica de vida, rica de ensinamento, rica de significado para cada um de nós. E olhando aquilo que a liturgia da palavra nos apresenta nessa quarta-feira santa, nós percebemos já na primeira leitura uma certa prefiguração de Cristo. Ou seja, parece que toda a lei, todo o Antigo Testamento, que era dividido em três realidades, que é a Torá, a lei, aquilo que para nós hoje corresponde ao Pentateuco, aliás, e os Ketubim, que são os livros proféticos, aquilo que para nós hoje corresponde aos livros, aliás, os Nebiim, né, que são os livros proféticos, e os Ketubim, que são os escritos. Eram três momentos, três partes importantes nas quais era dividida a Sagrada Escritura, a Bíblia da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, no tempo de Jesus. A Torá, a lei, os Nebiim, os livros proféticos, e os Ketubim, que quer dizer em hebraico os escritos, ou seja, os livros sapienciais, os salmos. Nós percebemos, dentro daquilo que nos apresenta a liturgia, que existe uma continuidade. É como que se a primeira leitura, também o salmo, prefigurassem. É como não? Eles prefiguram a vinda de Cristo e a consequente morte, o padecimento de Cristo. Ou seja, esse Messias que assume a realeza, que assumiria de fato a realeza de uma maneira nova. Não pelo poder bélico, não pelo poder das armas, mas pelo poder da sua entrega sem limites, por amor ao Pai. Então nós percebemos nessa primeira leitura, essa continuidade. No versículo 6, ofereci as costas para me baterem, e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, está falando para nós, a tradição cristã identificou aí um elemento que fala de Cristo. Prefigura o Messias que viria, prefigura o Messias que assumiria a nossa condição e que sofreria. E o interessante no Salmo, no versículo 22, diz o seguinte: deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. O que aconteceu com Cristo no alto da cruz? Não foi mais ou menos isso? Ofereceram aquela esponja com vinagre. Ou seja, Cristo, o evento Cristo, a vinda de Cristo está em uma certa continuidade. Possui essa continuidade com aquilo que era a revelação da primeira aliança. Uma continuidade concreta, uma continuidade precisa. Contudo, como costuma dizer o padre Paulo Ricardo, a gente não pode acreditar que a Bíblia desceu do céu com zíper e tudo, não é? Dentro da Sagrada Escritura, dentro daquilo que compunha a Sagrada Escritura no tempo de Jesus, existiam também várias tradições, vários pontos de vista, várias concepções que afirmavam a vinda do Messias, que afirmavam aquilo que configuraria o que era típico, o que era peculiar ao Messias. E a tradição cristã muito bem identificou
nessa concepção do servo sofredor, principalmente em Isaías, com o Deutero Isaías, o livro do profeta Isaías é dividido em 3 momentos. O segundo momento, a tradição identificou relatos concretos que anunciam, que prefiguram a vinda desse Messias, que viria nos libertar dos nossos pecados. É interessante nós percebermos também, irmãos e irmãs, aquilo que o relato profundo que nos descreve o Evangelho. No versículo 20, o evangelista Mateus descreve uma realidade que é muito significativa, principalmente para os judeus, mas para todos e cada um de nós também. Judas Iscariotes era um daqueles que sentava à mesa com Jesus. E eu acredito que você sabe que no tempo de Jesus, o ato de sentar-se à mesa era um ato muito sublime, porque sentando à mesa, tomando refeição com alguém, de uma certa maneira você acabava partilhando um pouco daquilo que você era com aquela pessoa. Você acabava se repartindo junto com o pão, junto com o alimento que estava ali sobre a mesa, você acabava se repartindo. E eu acredito que hoje ainda é um pouco assim. A gente acaba não indo almoçar na casa de qualquer um. Ou a gente não convida também qualquer um para almoçar na nossa casa, não é verdade? A gente convida para construir esse momento de diálogo, de interação conosco, as pessoas que têm uma significação dentro de nós, ou seja, que são importantes para nós. Não é qualquer um que eu chamo para almoçar na minha casa. Não é na casa de qualquer um que eu vou. Pode ser que tenha alguém até que vá, não, eu vou lá, né, almoçar, mas não vai se sentir à vontade se não tiver um ponto de intimidade com aquela pessoa. Uma realidade, ainda que seja pequena, que o identifique àquela pessoa. Então, mesa é um lugar de comunhão. E Jesus, irmãos e irmãs, ele entrou nesse mistério da intimidade, ele se fez tão homem, a ponto de assumir um relacionamento de intimidade com outro ser humano, e a ponto também de adentrar no mistério trágico e tremendo da traição. Quem aqui já experienciou alguma traição na vida? Não precisa levantar a mão, não. Para você refletir interiormente. Quem aqui já experienciou uma traição? Quem aqui já se sentiu traído? Ou já foi traído concretamente alguma vez na vida? É uma sensação desestruturante, não é verdade? E sensação pior ainda é quando nós nos percebemos traídos por alguém que nós amávamos. Ou por alguém que nós julgávamos que nos amava. É como que se o nosso chão se perdesse. Aquela típica frase, eu fiquei sem chão. Quando a gente experiencia, se percebe traído por alguém que nós amávamos, por alguém que era do nosso convívio, por alguém até mesmo que manifestava uma aparente afeição. Então, irmãos e irmãs, diante desse relato que nós estamos começando a identificar, nós conseguimos perceber que a Semana Santa é a celebração trágica do mistério da liberdade humana no seu grau mais profundo. Do sim irrevogável sim de Judas, né, do irrevogável e livre, aliás, sim de Judas, e do irrevogável e livre sim de Jesus. O evangelista Mateus utiliza por algumas vezes o verbo entregar. E os estudiosos da Sagrada Escritura identificaram nesse verbo 2 realidades. Judas, que entrega Jesus, o termo cunhado por Mateus é esse, ele vai entregar, ele entregou Jesus, é um sim livre, é um sim irrevogável, e Jesus que se entrega ao homem por obediência ao Pai. 2 sims, celebração trágica do mistério da liberdade humana elevada ao seu grau mais profundo. Nessa semana nós celebramos isso. E voltando à reflexão sobre Judas e sobre Jesus, sobre o relacionamento dos dois. Jesus assumiu em si a traição. Ele se fez tão homem a ponto de se unir aos traídos do nosso tempo, aos traídos da humanidade. Quantas pessoas não são traídas hoje, traídas? Você que está em casa, pode ser que você também esteja vivendo uma traição. Quem sabe no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida. Quantos de nós não fomos e não estamos traídos? Jesus, com esse ato de experienciar a traição de Judas, de viver concretamente essa traição, ele se une
aos traídos desta terra, aos crucificados do nosso tempo. Não é somente uma expressão retórica, poética, é algo muito concreto. Para você que hoje está sofrendo, para você que hoje está vivendo qualquer forma de traição, saiba que Jesus está unido a você, porque Ele também experienciou isso, Ele também vivenciou a negação, a rejeição. Existe dor maior do que ser rejeitado, do que ser traído, e ainda mais por alguém que você ama. Jesus experienciou tudo isso. E o interessante é nós percebermos no versículo 15b, que o que Judas fez, ele o fez, combinando com os chefes dos sumos sacerdotes, por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata equivale aproximadamente a 40 gramas de ouro. Era o preço fixado em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, para a compra de um escravo. Era o preço que a Torá, o Pentateuco, o Antigo Testamento, fixava para a compra de um escravo. Ou seja, Jesus foi vendido por um preço irrisório. Jesus foi vendido por um precinho qualquer. Por 30 moedas de prata, por alguém que compunha o dia a dia dele, por alguém que estava na intimidade dele, por alguém que comia com ele no cotidiano. E pena, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós traiamos Jesus e nós traiamos a nós mesmos, a nossa consciência, aquilo que a gente crê, por menos ainda, ou por tão pouco. Pena que muitas vezes na nossa história a gente se deixa trair, a gente se deixa, aliás, envolver e acaba traindo por tão pouco, por quantias tão irrisórias. Muitas vezes nós traímos pessoas que fazem parte da nossa vida, e às vezes a palavra traição está ligada muito só ao casamento, o esposo que traiu a esposa que traiu o esposo. Sim, é uma realidade muito concreta e muito dura, mas existem outros tipos de traição. Às vezes nós, a exemplo de Judas, traímos as pessoas por tão pouco. Às vezes nós traímos a nós mesmos, a nossa consciência, aquilo que a gente crê. Porque eu não quero, eu me preocupo muito com a minha imagem, eu não quero que a pessoa me veja de tal forma, então eu traio a minha consciência, eu traio os meus valores. Às vezes por 20 moedas de prata, às vezes por 10, às vezes por 5, às vezes por 1. Jesus foi traído, Jesus foi banalizado, só que mesmo no auge da sua humana dor, ele nunca traiu a sua consciência, mesmo sofrendo. Ele preferiu ficar em silêncio diante de Pilatos, ele preferiu ficar em silêncio diante dos sumos sacerdotes. Jesus era um homem eloquente, Jesus era um homem que dispunha de uma belíssima retórica, falava muito bem, ainda que de maneira simples, utilizando parábolas, mas ele falava bem. Ele podia ter cunhado a própria defesa, ele podia ter utilizado argumentos para se safar daquele momento de julgamento. Mas ele não abriu a boca, porque ele sabia que aquela era a hora dele obedecer ao Pai. Ele sabia que aquela era a hora da sua entrega sem limites. Então ele não traiu a si mesmo. Ele não traiu a sua consciência. Ele não traiu os seus conceitos, as suas concepções, aquilo que ele cria. E não somente não traiu o que ele cria, ele não traiu a revelação de Deus, do Pai, que ele também era Deus, mas não traiu a revelação do Pai dentro de si mesmo. E como eu dizia, muitas vezes por 30 moedas de prata, 40 gramas de ouro, nós somos capazes de trair, nós que somos consagrados, né? Aqui tem muitos irmãos da comunidade, você que está em casa. Por muito pouco nós, muitas vezes, somos capazes de trair nós mesmos, a Deus e as pessoas, instaurando essa dor tão grande no fundo do coração das pessoas. E no fundo do coração de Deus, e essa confusão dentro de nós, a pessoa que trai a si mesmo, ela é uma pessoa sempre confusa, sempre estrangeira dentro do próprio território. Ela é estrangeira dentro de si mesma, porque ela vive se traindo e não sabe dizer o que de fato ela quer na vida. Não sabe dizer o que de fato vai lhe fazer feliz, vai lhe realizar enquanto pessoa. E olhando hoje para a figura de Judas, é interessante que nós não nos detamos, irmãos e irmãs, somente na figura do Judas histórico, mas que nós olhemos para nós mesmos e tenhamos a capacidade de identificar o Judas que existe em cada um de nós. Se nós fôssemos humildes o bastante para perceber que dentro de mim, dentro de você, dentro de nós também existe um Judas, com certeza muitas tradições
de malhar os Judas que existem por aí, com todo respeito, diminuiriam. Porque a gente perceberia que para malhar o Judas que está fora, eu preciso malhar o que está dentro. Para malhar o Judas que existe no exterior, eu preciso malhar o que existe dentro de mim. Eu preciso trabalhá-lo, eu preciso convertê-lo. Eu preciso buscar a transformação de Deus para a vida dele, para a história dele, para o coração dele.